Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre as propriedades, né, dos determinantes. Então no nosso último encontro nós falamos aí sobre, o determinante e as formas, né, da gente calcular esse determinante, né, se for de ordem 3, de ordem 2, a gente tem aí, né, o método direto, né, diagonal principal menos a diagonal secundária, a regra de Sarry, né, para o determinante de terceira ordem, e para os outros, né, com ordem superior, nós vimos aí o teorema de Laplace e também a regra de Chiot. Só que assim, algumas questões, né, envolvendo determinantes, a gente trabalha basicamente com as propriedades, certo? Então como é que funcionam essas propriedades? É o que a gente vai ver agora nesse encontro. Beleza? Então vamos lá. A primeira propriedade é o determinante de uma matriz com uma linha ou coluna que seja nula. Esse determinante é sempre igual a zero. Então está aqui ó, um exemplo da matriz A, eu tenho uma coluna igual a zero, a matriz B, uma linha igual a zero. Então ambos os determinantes aqui são nulos, certo? Porque eu tenho uma coluna nula na A e tenho uma linha nula nessa matriz B. Então, se a gente for usar aí os métodos para calcular o determinante, esse determinante é igual a zero. Então, é um determinante que eu não preciso calcular, basta observar esse detalhe e aí eu já sei que esse determinante vai ser igual a zero. Beleza? Segunda propriedade. O determinante de uma matriz com linhas ou colunas iguais, ele também é igual a zero. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, a primeira linha é igual à segunda. Então, esse determinante é zero. Aqui a gente tem ó, a primeira coluna igual à terceira coluna. Então, esse determinante também é igual a zero. Certo? Então, é uma observação importante, né? Olhar para, né, o determinante e verificar se eu tenho linhas iguais ou colunas iguais, e aí eu já sei que esse determinante vai ser igual a zero. Beleza? Vamos lá para a terceira propriedade. O determinante de uma matriz com linhas ou colunas proporcionais também é zero. O que significam proporcionais? Uma linha ou uma coluna é múltipla da outra, certo? Então, aqui eu tenho essa linha aqui, é a primeira linha multiplicada por menos 3. Ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 3. Menos 1 vezes, desculpa, menos 1 vezes menos 3 dá menos 3. E 2 vezes menos 3, menos 6. Então, esse determinante é igual a zero. Agora, na B, a gente tem aqui ó, a primeira linha, 2, menos 1 e 3. Se a gente observar bem, a terceira linha é a primeira linha multiplicada por 4. Ó, 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes 4, menos 4. E 3 vezes 4, 12. Então, diretamente, eu já sei que esse determinante vale zero. Vamos lá, então. Quarta propriedade. Ao multiplicar uma constante k, né, em um número real qualquer, por uma linha ou coluna de uma matriz, seu determinante fica multiplicado por k. Então tem aqui, ó, matriz A, 1, 3, 4, 6. O que acontece dessa matriz A para a matriz A'? Eu multipliquei a primeira linha, por 4. Então, meu determinante também vai ficar multiplicado por 4.
certo? Então, o determinante da matriz A era menos 6, o determinante da matriz A', 4 vezes menos 6, menos 24. Beleza? Próxima propriedade, a quinta propriedade. Se uma matriz quadrada de ordem m for multiplicada por um número real k, então seu determinante será multiplicado por k elevado a m. A gente viu na propriedade anterior que se eu multiplicar uma linha ou uma coluna por k, né, o determinante fica multiplicado por k. Só que se eu multiplicar a matriz inteira por esse k, então cada linha e cada coluna, né, vai ser representada aqui pela ordem, né, da matriz. E aí então eu vou ter k elevado a m. Então, por exemplo, aqui eu tenho a matriz A, que é determinante igual a menos 2. Se eu multiplicar a matriz toda por 3, como ela é 2 por 2, né, a matriz 3A ela vai ficar o k, que é a minha constante, 3, elevado ao quadrado, né, porque a matriz é de ordem 2. Então, o determinante da 3A vai ser o menos 2 vezes 3 ao quadrado. Isso vai dar menos 18. Sexta propriedade. Né, o determinante de uma matriz é igual, né, ao da sua transposta. Então, se eu fizer, né, o determinante de A e o determinante da transposta, eles são sempre iguais. Então, está aqui, né, peguei a primeira linha e troquei para a primeira coluna. Né, peguei a segunda linha, troquei para a segunda coluna. Mas o determinante é exatamente o mesmo. Certo? A sétima propriedade. Se trocarmos de posição duas linhas ou duas colunas de uma matriz, seu determinante troca de sinal. Então, agora é a troca de linha ou troca de coluna. Nessa daqui, repare que eu troquei, né, a coluna, certo? Troquei a primeira coluna pela segunda. Né? Fiz aqui a inversão, né, das colunas, mas o determinante fica multiplicado por menos 1, ou seja, troco o sinal do determinante. Então, se eu troco uma linha por outra ou uma coluna por outra, eu também troco o sinal do determinante. Então, era menos 2. Nesse caso aqui no exemplo, passou a ficar, né, passou a valer determinante, né, de A' igual a 2. Vamos lá, oitava propriedade. Se os elementos acima ou abaixo da diagonal principal forem iguais a zero, ou seja, a matriz triangular, né, ou matriz diagonal, né, se forem acima e abaixo forem iguais a zero, então ela vai ser uma matriz diagonal. Então, o determinante da matriz será o produto, né, dos elementos da diagonal principal. Então, ó, a matriz aqui, ó, ela é triangular. Os elementos acima da diagonal principal são todos iguais a zero. Se a matriz é triangular, então o determinante vai ser, né, o produto aqui dos elementos, né, da diagonal principal. Nesse caso aqui vale, né, 48. Né, 2 vezes 2, 4, vezes 12, 48. Tranquilo? Nona propriedade, né, o teorema de Binet. Realmente são muitas propriedades aí, né, envolvendo os determinantes. Então vamos lá, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Então coloquei aqui, ó, né, uma matriz A, determinante é menos 2, uma matriz B com determinante menos 28. Efetuando aqui, né, a multiplicação das duas matrizes, a gente vai obter essa matriz aqui, né, 7, 14, 11 e 30. Só que aí o que acontece? O determinante dessa matriz é 56, que é exatamente, né, o menos 2
vezes o menos 28, ou seja, determinante de A vezes o determinante de B. Prestando atenção que para soma, né, para soma, não tem nenhuma propriedade, certo? Certo? Não tem propriedade. E aqui é importante, né, destacar, né, que o produto, né, de uma matriz com a sua inversa é sempre igual à matriz identidade. Ó, então, usando esse teorema, né, se eu calcular aqui o determinante de A vezes da inversa, tem que ser igual a o determinante da identidade. Só que o determinante da identidade é sempre igual a 1. E pelo teorema, né, o produto, determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, o produto dos determinantes de uma matriz com, né, o determinante da sua inversa é sempre igual a 1. Teorema importantíssimo também na resolução de algumas questões. E aí agora o teorema de Jacob, né, a propriedade 10. Uma combinação linear entre linhas ou colunas de uma matriz não altera o determinante. Então essa aqui é importantíssima, né, para depois a gente poder estudar, né, o escalonamento de um sistema, certo? Por quê? O que é uma combinação linear entre linhas ou colunas? Eu posso pegar qualquer linha e somar ou somar, subtrair com outra linha qualquer, ou múltiplo dessa outra linha, certo? Então toda vez que a gente faz isso, né, troca uma determinada linha, né, por uma soma de outras duas linhas, esse resultado, né, do determinante não se altera. Então coloquei aqui um exemplo. Ó. Aqui tem a matriz A, determinante é menos 14. Só que agora eu vou fazer a coluna 1 sendo igual à soma entre a coluna 1 e a coluna 2. Está aqui, ó, uma combinação linear entre essas duas colunas. Então eu vou obter essa outra matriz aqui. Ó. Repare que a segunda e terceira continua a mesma, e a primeira coluna, né, é a soma desses dois valores aqui, certo? Então, o que acontece? Isso não altera o meu determinante. Então, o determinante aqui é menos 14 e o dessa daqui também é menos 14, certo? Então, também prestar atenção, né? Se uma linha ou coluna é combinação linear das outras, então o determinante é o mesmo. Show? Então, vamos lá. Peguei um exemplo aqui para a gente trabalhar essas propriedades. Sabe-se que o determinante da matriz M, né, vale 2 e da matriz N vale 8. M e N são matrizes de ordem 2 e aí pede para calcular, né, o determinante dessa matriz toda aqui, ó, certo? Então vamos lá. Primeiro eu tenho aqui uma multiplicação, certo? Então vamos lá, ó, determinante que ele está pedindo é o determinante de quem? De 2 vezes a transposta de M. E aí, pelo teorema de Binet, isso é o determinante de 2M transposta vezes o determinante de 4 vezes N a menos 1, que é a matriz inversa de N, certo? Então vamos lá, ainda aí usando as propriedades, isso vai ser igual a quem? Ó, repare que a matriz é de ordem 2, então agora ó, a outra propriedade, ó, a matriz transposta está sendo multiplicada por 2. Como ela é de ordem 2, então é 2 ao quadrado, né? Então o determinante fica multiplicado por 4. Então, é 4 vezes, né, o determinante
da matriz transposta. Vezes, por outro lado, essa daqui, ó, a matriz inversa está sendo multiplicada por 4. Mas, como ela é de ordem 2, então vai ficar 4 ao quadrado. Ou seja, vezes 16 vezes o determinante da matriz inversa. Certo? Aí vamos lá. Novamente, ó, outra propriedade. A gente viu que o determinante de uma matriz e o determinante da transposta, eles são iguais. E vimos também que o determinante da inversa, ele é o inverso do determinante. Certo? Então, aqui eu posso colocar, né, 4 vezes o determinante de m vezes 16 vezes 1 sobre o determinante de n. Então, ó, só substituir agora. Cheguei aqui, né, tenho os valores do determinante, né, de m e n. Então, eu vou ficar com 4 vezes determinante de m, 2, vezes 16, tudo isso dividido por determinante de n, que vale 8. 16 com 8, né, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Né? Então, 16 é 2 elevado a 4. E aí o gabarito, letra D.